A história da Petrobras está ligada ao início do processo de industrialização do Brasil. A criação da empresa partiu de uma intensa mobilização da sociedade civil, entidades privadas e entes governamentais, por meio da campanha O Petróleo é Nosso, que defendia a participação direta do Estado na produção de petróleo no Brasil. A Petrobras é a maior petrolífera do Brasil. Foi fundada no ano de 1953 e foi criada no governo de Getúlio Vargas. Nessa época, a intervenção do Estado na industrialização do Brasil estava de forma acentuada, ou seja, foi criada como empresa estatal de petróleo. Como sabemos, a Petrobras atua na exploração, produção e comercialização do petróleo, gás natural e entre outros derivados, e detém de plataformas de petróleo. A Petrobras, na atualidade, é uma empresa de economia mista, ou seja, possui um capital aberto. Ela deixou de ser uma empresa estatal, mas o Estado brasileiro ainda é seu maior acionista. Ela, no caso, é uma empresa que pertence ao governo federal, mas que os seus investimentos se compõem, dentre eles, da investimento em ações, em partes da empresa pelo setor privado. A política de preço na Petrobras é a forma como o estatal altera o preço dos combustíveis vendidos nas refinarias. Ela pode sofrer alterações de acordo com o governo, já que teve o fim da PPI, o preço de paridade de importação. O PPI seria para acompanhar as flutuações que aconteciam nos preços de derivados do mercado internacional, que considerava um dos pilares de reestruturação financeira. A PPI foi extinta no governo de Lula. A nova política de preço prioriza o valor marginal para a Petrobras e os custos alternativos do cliente. A medida tem o objetivo de evitar a estagnação de preços e reajustes sucessivos. No caso, nosso grupo foi favorável ao processo de privatização da Petrobras, dentre os argumentos que a gente vai listar aqui. A capacitação do setor privado, o setor, no caso, fica mais qualificado para desempenhar as funções. Com o processo de privatização também ocorre a redução da dívida pública, pois o Estado, a parte privada vai arcar com os custos onerosos que decorreram do processo. Os recursos obtidos a partir da privatização poderiam ser utilizados para a redução da dívida pública, que no caso seria a retomada de investimento de empresas privatizadas. E o Estado, no caso, ia ficar com as funções mais específicas que competem a ele, como saúde, educação, acesso aos remédios, acesso ao serviço público, acesso à segurança, e isso ia aumentar justamente a eficiência desse serviço. A redução do déficit público, já que não haveria mais necessidade de aportes públicos para determinadas estatais, e o estímulo à concorrência, que com a presença de várias outras empresas iria ocorrer justamente a redução do custo para o aporte na empresa, né? No caso, ia ter o estímulo à concorrência, já que sem um monopólio, novos concorrentes poderiam participar dessa atividade econômica. É importante a gente lembrar também que esse processo de privatização depende de N fatores também, porque assim como o Brasil, outros países do mundo que também têm grandes petrolíferas tentaram esse modelo para privatização. É importante a gente destacar esses aspectos, como a melhora da governança. Se no processo de privatização você tem que ter uma governança ideal para gerir os recursos, gerir a empresa, na participação da empresa privada. Ele vai ter um aumento da eficiência operacional, já que normalmente as empresas privadas detêm uma melhor aceitabilidade, uma melhor produção efetiva dos seus servidores, do seu quadro de funcionários em geral, vai ter uma dinamização maior da empresa. E é importante a gente destacar também que o governo tem que estar bem organizado e preparado no processo de privatização de estatais, porque na Rússia, como um dos exemplos, depois da dissolução da União Soviética, as petrolíferas de lá, como o Gazprom, enfim, outras, foram entregues a oligarcas russos, e isso acaba prejudicando, né, porque cria uma desigualdade tamanha na sociedade pelo meio da participação dessas pessoas nessas empresas, né? E também justamente estar atento para essas falhas nesses processos de licitação, porque a gente sabe que no Brasil, quando tem essas questão licitatória, processo licitatório,
Algumas pessoas não usam do princípio da boa-fé, né? E isso acaba afetando toda a cadeia produtiva.